Muitas pessoas, quando o animal precisa passar por um procedimento anestésico, fazem uma pergunta muito importante. Doutor, qual anestesia vocês usam? Mas será que essa é a pergunta certa? Hoje eu convidei o Arthur, médico veterinário especializado em anestesiologia veterinária, para mostrar que talvez a pergunta certa seja outra. Que seria: o meu animal terá um anestesista exclusivo durante todo o procedimento cirúrgico? Então neste vídeo vamos conversar sobre a importância do anestesista, e não somente do tipo da anestesia, e também, claro, a importância de uma anestesia específica para cirurgias oculares. Então hoje eu convidei o meu amigo anestesista Arthur Henrique, que está aqui para fazer parte deste vídeo e explicar para vocês detalhadamente, com mais técnica do que eu posso falar para vocês desse termo de anestesiologia. E ele vai esclarecer algumas questões aqui para a gente. Arthur, seja bem-vindo. Muito bom dia a todos, bom dia doutor. É um prazer estar aqui para poder responder algumas perguntas e deixar mais claro como é que funciona essa questão da anestesia, né, da segurança do trans até o pós-operatório. Arthur, a gente vai entrar num tema aqui onde as pessoas perguntam muito, né, se a anestesia é uma específica. É comum os clientes chegarem até mim mesmo, né, e perguntarem: doutor, é anestesia inalatória que o animal vai ser submetido? É anestesia geral? É local? Porque eles associam que a segurança está no tipo anestésico. A anestesia, no caso, muito que o pessoal comenta, é anestesia inalatória. Mas será que existe uma anestesia que realmente é melhor do que a outra? Arthur, existe alguma anestesia que é melhor que a outra? Eu acho que você pode me responder isso melhor do que ninguém, melhor do que eu aqui, né? Olha, essa é a pergunta que mais comumente a gente acaba recebendo. Vai ser inalatória, não vai ser inalatória? Mas a pergunta verdadeira que deveria ser feita é se no procedimento cirúrgico vai ter a presença de um anestesista. Isso é o que vai deixar o procedimento mais seguro, e nós vamos falando no decorrer da nossa conversa aqui a respeito das anestesias, qual que a 100% segura não temos, tá? O que nós temos algumas que têm suas vantagens e desvantagens, dependendo do paciente, tipo de cirurgia e comorbilidades que o paciente possa ter. E o protocolo anestésico, ele pode mudar, por exemplo, de acordo com a necessidade do paciente? O paciente tem uma comorbidade, às vezes um paciente diabético, às vezes um paciente cardíaco, renal. Isso aí vai definir o tipo de anestesia que você vai usar também? Sim, isso define. Cada paciente, nós falamos que é único. Então, cada anestesia é específica para cada paciente. O protocolo anestésico varia de acordo com o tipo de cirurgia, as doenças que o paciente possa ter, tanto cardíaco, renal, hepático. Tá? Então, cada paciente é avaliado individualmente para a escolha do protocolo anestésico ideal. Continuando a nossa conversa aqui, qual pergunta você gostaria que os tutores fizessem antes da cirurgia para você, né? O que você espera que fosse uma resposta correta, ao invés deles perguntarem: doutor, vai ser anestesia inalatória? A pergunta seria, né, dentre as diversas perguntas, tá? Se terá um anestesista durante o procedimento, quem é o anestesista, e conhecer o histórico do anestesista, tá? Conhecer sobre cirurgias que já foram feitas, taxa de sucesso, e sobre monitoração também seria interessante. É que muitos não conhecem o que acontece no transoperatório, mas durante todo o procedimento fica lá o anestesista do lado, monitorando o paciente, vendo todos os parâmetros vitais, e qualquer alteração ele pode estar entrando para intervir, tá? Com medicação ou alguma técnica específica. O pessoal também acha, às vezes, que o anestesista ele aplica a anestesia, terminou a cirurgia, imediatamente pega as coisas e vai embora. E às vezes o animal nem está fora de risco ainda, né? Como que funciona exatamente o trabalho do anestesista nessa etapa, né? Quando que você fala assim: não, está liberado o paciente, agora eu posso ir embora, não tem mais risco? Como funciona essa finalização? Porque não é só fazer anestesia, desligou os aparelhos e está tudo certo, não é? Terminou o procedimento cirúrgico, e agora? Dependendo do tipo de cirurgia, o que nós fazemos? A gente avalia para ver se o animal precisa de algum resgate analgésico, ou seja, precisa fazer uma dose de analgésico extra para o pós-operatório, tá?
E nós só liberamos o animal quando ele está 100% acordado. Tá? Às vezes fica com um pouquinho de sonolência, tá? Mas é o resquício do analgésico que sobra no organismo, mas só é liberado tanto para internação ou para casa quando ele está 100% acordado, com todos os reflexos protetores ali presentes. Então, ele pisca, ele deglute, a língua está guardada. Então, esse momento é que a gente coloca o animal na internação ou libera para o tutor para ir para casa. Hoje, a anestesia veterinária seria mais segura? O que evoluiu nos últimos anos que você pode falar para a gente? Ultimamente, a anestesia nos últimos anos para cá evoluiu bastante, tá? Tanto em relação a medicações, técnicas, evoluiu muito, muito, muito. E hoje em dia, né, muitos tutores chegam para a gente pedindo o anestesista, se vai ter o anestesista. Então, hoje em dia se tornou um procedimento mais seguro, tá? Por conta dessas diferentes técnicas. Antigamente também tinha muito de falar que o animal idoso não poderia ser anestesiado. Hoje em dia é sim, como eu te falei anteriormente, com um protocolo individualizado e específico. Hoje em dia temos aí bloqueios, que na medicina humana já era mais frequente, mas bloqueios guiados por ultrassom, que faz com que nós trabalhamos com com um plano anestésico mais superficial, podendo deixar esse animal mais superficial durante a cirurgia. Consequentemente, menos anestésico, menos efeitos colaterais e um pós-operatório bem melhor. Inclusive, muitos clientes, quando a gente precisa fazer uma cirurgia ocular do paciente, né, no meu caso, mas serve para qualquer cirurgia, me questionam, mas ele é muito idoso, será que pode operar? Né? Mesmo naqueles pacientes que têm um risco muito grande de perder o olho ou a visão. E eles têm receio porque justamente isso que você falou, antigamente o pessoal tinha muito medo por ser um paciente idoso e o risco ser muito grande, mas hoje com a evolução, né, igual você comentou, da anestesia, isso praticamente iguala as coisas com um paciente mais jovem, eu diria. Claro que tem as características fisiológicas do animal, mas com a evolução da anestesia o risco quase que fica o mesmo, seria mais ou menos isso. É claro que o paciente idoso sim tem um risco um pouco maior, porque tem a questão de o metabolismo está mais devagar, tem a eliminação mais lenta dos medicamentos que são utilizados. Por isso que o anestesista que entende tudo o que está fazendo, durante o procedimento nós vamos reduzindo doses, que a gente fala desmamando da anestesia, para quando chegar... Por isso que é importante essa conversa com o cirurgião durante a cirurgia. Tô acabando, daqui uns 15 minutos eu termino. Porque a gente vai diminuindo essas doses para o animal acabar acordando mais rápido. Por exemplo, um paciente mais novo, não necessariamente nós teremos essa redução mais drástica das medicações no transoperatório, como no animal idoso. No animal idoso a gente tem que reduzir um pouquinho mais, começar a reduzir um pouquinho antes do término da cirurgia, para ele ter esse despertar mais rápido. Tem seus riscos, o paciente idoso vai ter um risco um pouquinho maior? Vai. Mas com as técnicas que utilizamos hoje em dia, quase que é muito pouco essa diferença. Claro que varia de acordo com o risco cirúrgico também, que não é só o risco anestésico, tem o risco cirúrgico. Em caso de cirurgias oculares, né, que a gente consegue estar realizando um bloqueio do globo ocular, esse risco acaba sendo bem baixo também. Então a idade não é mais um impeditivo. Não, hoje em dia a idade não impede uma cirurgia. E sim, dependendo do estado clínico do animal, a doença que está... Se não é uma cirurgia de emergência, que dá para tratar essa doença que o animal tem antes, né, diagnosticada, uma diabetes descompensada, está descompensado por um coração que descobriu recentemente, está entrando com tratamento. Se é uma cirurgia que dá para esperar o início desse tratamento, seria interessante, mas se for algo de emergência, assim, que tem que operar independente de tudo, a gente entra com uma anestesia mais específica, né, com todos os cuidados. Arthur, como que funciona o controle da dor numa cirurgia? O animal ele sente dor enquanto ele está anestesiado? Porque as pessoas às vezes não fazem ideia de como que funciona isso. O controle da dor no transoperatório, nós não falamos que o animal sente dor. Usando o termo técnico, tá? A dor ela é um estado de consciência. Então o animal tem que estar acordado para sentir dor.
Quando o animal está anestesiado, nós chamamos de nocicepção, que o animal mostra para a gente essa dor através de parâmetros que nós avaliamos no monitor. Então, aumento de frequência cardíaca, pressão arterial, o animal começa a respirar muito, ofegante. Tá? Esses são os sinais que ele está tendo essa dor no transoperatório. Mas qual que é a função do anestesista? Não deixar isso acontecer. Tá? Aí como que nós podemos fazer isso? Com infusões de opioides, tá? Analgésicos potentes, intravenoso. Tem a utilização, antes do animal entrar em cirurgia, de anti-inflamatórios, de pirona, tá? Que dá para fazer tanto pré quanto no transoperatório. E a realização de alguns bloqueios. Eu tenho uma dúvida aqui minha, pessoal, que pode ser de muitos colegas veterinários e tutores, gente que já está formada aí há um bom tempo. A gente passou por diversas clínicas, fazendo estágio, às vezes trabalhando, né? Antes de eu ser oftalmologista veterinário, eu fui um clínico, né? Passei por toda a preparação, cirurgião geral também, e eu me deparava muito com anestesias que muitas clínicas realizavam, que era anestesia dissociativa, né? Com xilazina, ketamina, que era muito comum nas clínicas, muito comum mesmo. E vendo seu trabalho hoje, eu vejo que mudou muita coisa do que era antes. Você pode me falar um pouquinho desse tipo de anestesia, se ainda é uma realidade em clínicas, e qual que é o contra, né, e se tem algum pró, ou se só tem contra esse tipo de anestesia hoje em dia? Graças a Deus está diminuindo bastante, tá? Comumente se vê falando de vai ser anestesia dissociativa, anestesia injetável também comumente utilizada, que essa não é uma anestesia geral, tá? Como diz, é anestesia dissociativa, é uma anestesia para contenção química, que geralmente o pessoal utiliza em animal de zoológico para conter, para avaliar animal, algo assim. Só que infelizmente, por conta de custo, é uma anestesia muito mais barata, e por conta de custo, o pessoal acaba utilizando. Tem bastantes desvantagens, tá? Mas resumidamente é uma anestesia que ela não causa uma analgesia cirúrgica. Então o animal ele fica ali contido, ele não tem resposta nenhuma de movimento. Só que infelizmente alguns lugares né, utilizam para realização de cirurgias. Procedimentos simples, a remoção de espinho de porco-espinho, né, uma suturinha de pele, algo assim mais superficial que dê para fazer, não é contraindicada. Vai muito bem, tá? Avaliando o animal individualmente, claro, porque tem animais cardiopatas, por exemplo, que é prejudicial, animal renal também. Mas ela não é uma anestesia que causa analgesia, né, que tira a dor, digamos assim. Mas graças a Deus vem evoluindo muito, tá? O pessoal hoje em dia alguns utilizam mais, outros menos, mas evoluiu bem, tá? Os tutores estão tomando conhecimento que existe o anestesista e estão pedindo o anestesista. Então é algo que há 10 anos atrás era muito mais comum do que hoje, tá? Então eu busco sempre estar conscientizando tanto a clínica, o veterinário e o tutor. Porque quando eu me formei, que eu falei que eu queria anestesia, muita gente nem sabia que existia essa especialização na veterinária. Bom, puxando um pouco aqui para a parte de oftalmologia, né, que é a minha área, nós temos uma ferramenta fantástica na anestesiologia voltada para a parte oftalmológica, que é o bloqueio retrobulbar. E, Arthur, esse bloqueio, quando você veio aqui na clínica, né, nas primeiras cirurgias com essa técnica de retrobulbar, eu notei uma diferença enorme nas cirurgias oftalmológicas. O conforto pós-cirúrgico do paciente foi enorme e a estabilização ocular, né, foi muito grande, o que melhora muito a gente realizar a técnica cirúrgica ocular, consequentemente fica uma cirurgia mais bem feita. Então, para mim, uma das coisas mais interessantes e fantásticas que você consegue realizar durante a anestesia é esse bloqueio. Você poderia falar um pouquinho mais desse tipo de técnica anestésica? O que é o bloqueio? Vou dar um exemplo de cesárea. Quando o médico o anestesista em humano
tá? Faz a hack no paciente que ela não sente nada daqui para baixo. Esse é o que nós chamamos de bloqueio, tá? Então tem diversos bloqueios, tem hack, tem epidural, que, né, muda só, basicamente a mesma técnica, só muda o local de aplicação. Tem bloqueio de parede abdominal, e dentre eles tem o bloqueio retrobulbar, né, que aqui está o globo ocular, tá? Então aqui tem a córnea. O que acontece? Nesse bloqueio, nós entramos com a agulha atrás do olho, então a gente entra passando na lateral do globo ocular aqui e chega aqui na região do nervo e preenche tudo de anestésico local, tá? Qual que é a vantagem? A principal vantagem, na verdade, é a analgesia. Então, a fonte principal de analgesia, dele não sentir nada no transdem pós-operatório, é o bloqueio, tá? Claro que a gente utiliza infusões de analgésico no transoperatório também, mas não com 100% da função de tirar a dor ali, tá? Mas como diminuir o requerimento de anestésico geral, tá? Porque o anestésico geral também tem, em excesso, tem suas desvantagens. Então a gente trabalha ali numa anestesia, analgesia multimodal, para que o paciente fique o mais estável possível, tá? Então, além da analgesia que o bloqueio oferece, o globo ocular, quando você faz a anestesia, ele rotaciona na anestesia geral. Quando eu faço o bloqueio, ele centraliza, então a córnea fica totalmente exposta ali para o cirurgião estar realizando o que mais comumente a gente faz, né, que é o enxerto de córnea. Então, o cirurgião não precisa estar passando fio para fixar o olho, para o olho ficar reto. Não, o bloqueio já faz isso e facilita. Tanto que o animal sai da cirurgia também, ali tendo 8 horas, 10 horas, dependendo, sem precisar de resgate analgésico nenhum. Fica uma analgesia perfeita. Bom, Arthur, muito obrigado pela sua presença aqui. Nos esclareceu bastante, tecnicamente falando, da anestesiologia. Acredito que nós quebramos também alguns mitos aí que talvez você, médico veterinário ou tutor de pet, tenha dúvida ou acreditava que fosse de forma diferente. E por isso eu trouxe aqui o Arthur Henrique, que é anestesiologista com experiência, e ele realiza esses tipos de anestesia, né, de acordo com a necessidade do paciente, na parte oftalmológica, esses bloqueios que facilitam muito. Muito obrigado pela sua presença, Arthur. Sempre que a gente tiver mais assuntos, eu vou te chamar aqui para a gente conversar sobre anestesiologia, principalmente relacionada à parte oftalmológica. Muito obrigado pelo convite, pela participação. E vocês que tiverem mais dúvidas específicas, mesmo que o animal não passará por procedimento ocular, for outro tipo de cirurgia, castração, quiserem entrar em contato para tirar dúvida ou algo do tipo, só pedir meu contato do Dr. Eudes ali, que é um prazer ajudar. Se você quiser entrar em contato com o Arthur, o Instagram dele está na descrição desse vídeo e você vai ter acesso ali à página dele e o contato. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, já deixa o like no vídeo, se inscreva aqui no canal, que estaremos trazendo mais conteúdos técnicos voltados para veterinários e também para tutores de pet. Um forte abraço, fiquem com Deus, até o próximo vídeo.